Bom, o estresse, né, tipo, ele é definido o quê? Ó, é uma exaustão física ou emocional provocada por várias e distintas razões, tá? Por sofrimento, doença, cansaço, pressão, trauma, sendo definida por perturbação da homeostasia, do equilíbrio, né, do organismo, basicamente, e ao se adaptar e um aumento de secreção de adrenalina. Né? Essa é a definição, basicamente, é uma definição do estresse. Né? E pensando nisso, né, a ansiedade, né, ela gera tudo isso. Ela causa uma alteração no nosso organismo, esse equilíbrio, dessa homeostasia, certo? Porque tem essa liberação de adrenalina por causa dessa situação de luta e fuga que nós precisamos enfrentar, essa alteração toda hormonal que sentimos, a reação do nosso corpo, esse cansaço, esse desgaste do nosso corpo. E essas preocupações que sentimos por conta da ansiedade gera um estresse físico e mental. E essa então é a relação entre a ansiedade e o estresse. E se você aprende a lidar com a sua ansiedade, certamente você aprende a lidar com o seu estresse também, se você for uma pessoa mais ansiosa. Então, o estresse, basicamente, ele é gerado pelos sintomas da ansiedade. Os sintomas que a ansiedade causam estresse no nosso corpo e na nossa mente. Então, pelas preocupações e o desgaste corporal. Né? Por causa dessa preocupação, essa encanação, essa descarga, né, de adrenalina constante do nosso corpo, de ficarmos nos preocupando, de achar que tudo é um perigo, de tudo é um problema, né? Causa uma tensão na ansiedade, que a tensão também gera um estresse físico, né? E é esse desgaste, como eu disse, físico e mental. E leva também, de certa maneira, uma irritabilidade, porque a pessoa está tão cheia de coisas, tanta coisa que ela não consegue mais lidar com o resto das coisas, dos problemas da vida dela, então gera essa irritabilidade também. E quais são os sinais, né, então, do estresse? Você vai ver que tem relação com a ansiedade. Né? Tipo, é um desgaste constante, esse é o principal, é esse desgaste, né? Porque o estresse, muitas vezes, né, quando falamos, aquela pessoa está estressada e tal, nós sempre pensamos mais na questão da irritabilidade, né, a pessoa nervosa e tal. Só que isso é depois, né? O principal, né, é esse desgaste. O estresse é um desgaste, certo? Então a pessoa tem esse desgaste físico e mental constante, né, uma alteração no sono, ela tem uma tensão constante física, aumento da pressão arterial, então tem uma hipertensão, alterações de humor causando a irritabilidade, perda de interesse nas coisas que ela gostava de fazer, falta de disposição para fazer as coisas, né? Ela perde esse interesse porque ela não tem força para fazer aquilo. Nossa, estou muito cansada, não dá para fazer isso, né? Então ela tem essa perda de interesse por causa de estar sem disposição para fazer isso. E também acontece que as funções cognitivas dessa pessoa estão diminuídas. Se diminui, né? Por exemplo, a memória, né? A concentração, a atenção, tudo isso diminui no estresse por causa desse desgaste do corpo não conseguir mais lidar com tantas essas coisas. E o estresse crônico, isso é muito importante. O estresse crônico pode levar à síndrome do burnout, que é a síndrome do esgotamento mental, certo? Que é algo muito sério, que está sendo muito estudado ultimamente. É mais relacionado com o trabalho, a pessoa que trabalha muito se estressa muito no trabalho, mas hoje em dia estão vendo que isso pode ser em várias outras áreas da vida também. Certo? Então é assim, agora, basicamente, como que a gente faz então para evitar, né, ou lidar com a ansiedade e o estresse? Basicamente, né, como eu disse lá anteriormente, né, por isso que era importante saber do modelo cognitivo, né, que as situações geram pensamentos, que geram reações, né, que são as emoções, comportamentos e reações fisiológicas. O que a gente precisa fazer é começar a enxergar, né, as situações por seu perigo real. Então, aquele risco, aquele aumento de risco que a pessoa ansiosa faz, ela tem que, na verdade, começar a enxergar o risco real, o perigo real que aquela situação apresenta e aprender, de certo modo, a reconhecer os seus recursos, reconhecer as capacidades dela de lidar com aquilo. Então, os recursos reais também, nessa questão de diminuir os recursos, ela aumenta os recursos, ela consegue, de certo modo, reconhecer os reais recursos dela e também, se necessário, aprender novas habilidades, aprender novas coisas para lidar com as situações, certo?